Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Sejam muito bem-vindos ao espaço de análises, de opiniões e de debates da TV Pampa. Participam do programa hoje o vereador Cassia Carpes, integrante da bancada do PP, Partido Progressista na Câmara Municipal de Porto Alegre, o professor e médico Luiz Pereira Lima, o procurador de Justiça Eduardo de Lima Veiga e o professor de História Francisco Marshall. Substituo o Paulo Sérgio Pinto, que estará amanhã novamente conduzindo o programa. Algumas das perguntas que eu vou formular aos participantes: estão prontos para pagar mais IPTU em Porto Alegre? A Eletrobras deve mesmo ser privatizada? O IPVA, o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, será um imposto extinto? E Donald Trump irá até o final do seu mandato? O CREMERS alerta: título de especialidade médica só tem validade se for registrado em Conselho de Medicina. O título só pode ser obtido com certificado de conclusão da residência médica ou diploma de especialista emitido pela Associação Médica Brasileira. Médico que anunciar especialidade sem o devido registro comete grave infração ao Código de Ética Médica. Doutor Luiz Pereira Lima, pronto para pagar mais IPTU? O que eu vou fazer? Estou. Tá. Bom, não vai protestar nada. Mas não adianta. Tem à esquerda um voto de qualidade na Câmara Municipal. Esse influencia. O que o senhor vai dizer para ele? Eu acho que nós temos outros impostos que deveriam ser revisados. Vamos ver. E sempre, obviamente, para menos. O imposto, o IPTU, eu acho que quem mora melhor, numa zona de mais valor, num prédio de mais valor, esse, obviamente, tem que pagar mais IPTU do que quem mora num prédio de menor valor, numa zona de menor valor. O senhor acha que paga um valor devido, indevido? Isso é uma coisa de uma justiça social. Sim. Eu acho que isso é justiça social. Sim. Eu vou embora, tá? Porque está feita a conversão já, não tem mais nada a fazer nessa mesa. Conversão? É, meta atingida. Eu acho que foi o objetivo É que insistentemente buscado pelo senhor. Literatura grega. Que tão bom, bonita que tragédia grega, Sócrates, Aristóteles. Não, eu acho isso muito justo. Aliás, todo indivíduo que é capitalista pensa como eu. Também. Justiça fiscal. Ah. É correto. É Perfeito. um modo de se chegar a um objetivo comum a todos, a harmonia social, Isso. por meio da justiça fiscal. Isso. Agora, o que não é justo é o indivíduo que prega o capitalismo e, neste momento, ele pode dizer assim: eu quero pagar mais para receber mais. Agora, o que eu não gostaria é que o meu dinheiro fosse empregado em coisas que eu não concordo que ele fosse empregado. Isso prega o indivíduo que tem esse viés socialista. Assim eu penso. Eu vou fazer uma pequena digressão. Hoje eu li num periódico aqui, de Porto Alegre. Então já tem que voltar para a mesa, só um pouquinho. Não, volta. Não, isso é uma provocação. Não tem viés socialista, mas entendi o recado, então vou ficar aqui. Hoje eu vi, que bom, Márcio. Tá. Hoje eu li um artigo muito interessante sobre uma coisa que me deixou perplexo. Foi os alunos do Júlio de Castilhos, enfim, trocarem drogas ou coisa parecida. Puxando o fuminho. Não. Pior é traficando dentro do colégio. Do pátio. Do pátio. E, ao mesmo tempo, também uma professora que teria sido agredida, foi agredida fisicamente por um aluno de 15 anos. Isso no município de Indaial, que é o município que fica ao lado de Blumenau, município com 60 mil habitantes. Onde tem água mineral, que é um encanto de cidade. Bom, aqui o artigo diz assim, que a culpa disso, da droga, etc., é da política neoliberal adotada nos
colégios, etc, etc. Por quê? Por quê? No tempo de 78 a 82, quando este autor estudava no Júlio, havia disciplina, havia decência, havia isso, havia aquilo. E ele, sabidamente, é um indivíduo, se não filiado, é um petista, enfim. Claro que eu mandei uma carta para ele, porque eu não resisti. Quem é? Né? O Jorge Marcelo, professor Jorge Marcelo, doutor em educação. Né? Mas para mim, de 78 a 82, imperava o regime militar. Então, naquela época que era bom. Veja o paradoxo, tudo que é ruim é do regime neoliberal. Então eu sou um indivíduo que estou dizendo com a maior clareza do mundo, quem tem mais tem que pagar mais, quem tem menos paga menos. Bom, deixa eu dar Por favor. ao contrário, eu não estou disposto a pagar nenhum centavo a mais de imposto em circunstância nenhuma. Entretanto, como eu não sei, como o Luizinho aqui tem razão, efetivamente, de que o imposto predial e territorial urbano, ele é comparativo, quer dizer, ele é um imposto em que depende do valor do imóvel, eu efetivamente não sei, porque eu ouvi por aí nos debates que a planilha não é revista há 26 anos, então eu não sei efetivamente se o que eu pago de imposto está adequado comparativamente ao resto da cidade. Isto eu não sei. Então eu também não quero. Então veja bem, aqui eu vou ter uma posição dual. Eu não estou disposto a pagar mais nenhum centavo de imposto. Mas eu posso abrir uma exceção se eu for convencido de que comparativamente ao resto da cidade, e aí é comparativamente aos outros imóveis, ao valor dos outros imóveis, o meu imóvel está desadequado. O que eu pago? Para mais ou para menos? Porque eu não sei. Eu não sei. Né? Quer dizer, faz 26 anos que isso não é revisto. Eu posso estar pagando mais ou posso estar pagando menos do que deveria. Isso eu não sei. Que então, não é revisado, é verdade. Vamos ver. Mas tem aqui uma conotação, e eu fui hoje, coincidentemente, a minha opinião, em 2001, né, era a mesma que eu vou dar agora. Ou seja, em 2001, o PT queria fazer o aumento de IPTU progressivo. Igual isso que agora o Marquesan quer fazer. Então, vocês vejam que a política, na realidade, ela muda muito pouco os pensamentos. E a Fazenda é conservadora por natureza. Então, a mesma Fazenda que devia estar lá, está aqui. O comandante é um, mas a Fazenda é a mesma. Então, na realidade, esse aumento progressivo eu sou contra, porque ele penaliza sempre os mesmos. Né? Tem uma camada da sociedade, doutor, que vai pagar para os outros, sempre. Sim, muito A provável. classe, principalmente média, baixa, média alta, ela sempre está pagando mais impostos. E automaticamente, esta é a grande questão. O que a gente pode concluir disso é que assim, tem alguém lá sentado na Secretaria da Fazenda do município que diz, olha, de IPTU nós arrecadamos tanto. Vamos lá, mas queremos arrecadar mais tanto. 100. Ninguém vai fazer uma reforma para, no fim dessa reforma, arrecadar 90. Sim. Eles vão fazer uma reforma para arrecadar 110 ou 120. Está na cara que vai ter mais gente pagando mais do que mais gente pagando menos. No fim dessa conta, o município tem que arrecadar mais. Não vai arrecadar menos. É os mesmos que pagavam lá atrás mais, é os mesmos que vão pagar agora mais ainda. No fim, a lógica é essa. Agora, que não tem reajuste há 26 anos não corresponde à realidade, né? Não. Todos os anos ela é corrigida. Você paga mais. Então tem revisão do... dos valores, da planta, essa tal planta de valores. O anúncio é assim, há 26 anos não há reajuste de IPTU. Não é verdade. Não é verdade. É a revisão da planta de valores dos imóveis. É diferente. Mas, em resumo, como nós diríamos em Uruguaiana, é do couro que saem as correias. O problema é que nós sabemos que há iniquidade fiscal no país e, por outro lado, a justiça fiscal é um caminho seguro de equalizar a sociedade, desde que haja um certo grau de prudência. Hoje, que nunca eu espero que não se inicie reforma tributária. Essa palavra eu gostei muito, porque professor. Há um assodamento. Prudência. Mas prudência significa olhar a distância e ponderar as coisas. Então, hoje tudo é feito em afogadilho, sem debate acadêmico, sem qualquer tipo de ponderação, sem amadurecimento das ideias. Olha essa reforma política que eles de repente é distritão misto, não sei, é uma confusão de termos que, obviamente, nem o povo entende.
Menos ainda a classe média, ninguém entende isso. Eu acho que o quadro fiscal é o mesmo. Cabe à autoridade ser didática, apresentar com clareza o que está sendo feito. E se for para promover um maior equilíbrio social por meio disso, sou muito a favor. Agora, quanto que vão gastar? Tem uma dicotomia na política também que eu trago aqui. O que eu estou falando aqui, eu falei hoje de manhã para os técnicos da prefeitura. Tá? Porque eu sou contra não de agora. Eu nunca votei a favor do aumento de imposto porque não tem dado resultado. Se desse resultado, estariam melhor no município, no estado, na União, porque todos aumentam. Tá? E tem uma dicotomia. Quando nós temos inflação de 10%, eles vão lá e taxam em 12%, 14%. Eles adoram a inflação para taxar mais. Aí quando não tem quadro, está dizendo que tem quadro de deflação, eles continuam lá em cima. Isso que eu acho engraçado. Então, essa é a questão de gestão. É mais de gestão do que aquela coerência dita, né, entre aspas. É muito mais fácil para um governo arrecadar aquilo que ele taxa por dentro. Foi o que fez o governo federal agora. Saiu direto na gasolina, tu nem ficou sabendo, mas já sai lá na... Fiscal, exato, é uma distorção fiscal. Então, eu acho que botar um bode na sala, isso usa-se muito de estar na política, né? Isso que está lá não vai ser aprovado. E automaticamente depois vai vir outro mais ameno, para justificar uma tal de revisão, que na realidade é um aumento de imposto. Sempre, as finanças da prefeitura, que eu acompanho há um bom tempo, sempre andaram céu de brigadeiro. De uns tempos para cá, a coisa começou a adernar. Ontem foi entregue a Lei de Diretrizes Orçamentárias, uma espécie de carta de intenções, que é um instrumento pré-orçamento. A famosa LDO. É LDO. Prevendo já para 2018 um déficit acima de 700 milhões, um orçamento que vai chegar em torno de 7 bilhões. Quer dizer, a arrancada da prefeitura com vistas ao orçamento de 2018 já sai no negativo. 10%. Já tem 10%. Assim como o governo federal, que fez a previsão de 138 bilhões em janeiro como déficit e agora vai aumentar para 159. Eu não quero fazer uma correção, jamais pretendi te corrigir, mas eu fui vereador de 2000 a 2005 e no segundo mandato do PT, não era tão de brigadeiro, o DEMAI já estava emprestando dinheiro para a prefeitura para salvar a prefeitura. Então é bom dizer isso. E eu fiz a entrevista exclusiva e antecipei quando o prefeito João Verli anunciou. Exatamente. E eu dei com exclusividade notícias de que a prefeitura... O DEMAI salvou já naquela oportunidade a prefeitura. Naquele ano ia fechar o negativo. A prefeitura rica como a de Porto Alegre. Exato. A propósito de imposto, me chamou a atenção uma notícia veiculada pelo site do Senado e depois multiplicada pelos demais veículos, Rádio Pampa, Jornal do Sul, a iniciativa de um cidadão de Santa Catarina que entrou com pedido de anulação do IPVA, que é o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. Como imposto, o dinheiro é arrecadado, me lembro que 2 bilhões aqui no Rio Grande do Sul, no ano passado, e cai na vala comum, não tem destinação. Então a pergunta deles, nós já pagamos tantos impostos. Quando compramos automóvel, pagamos o ICMS, pagamos o IPI. Mas para que pagar anualmente o IPVA? Quando existia a TRU, que era a taxa rodoviária, ela se destina exclusivamente ao fim de manter as estradas, recapeamento. Agora, imposto, então, e este assunto, que foi uma iniciativa, funciona do seguinte modo. Qualquer pessoa entra no site do Senado, formula um projeto e esse projeto tramita por algumas comissões especiais e se tem 18 mil adesões favoráveis ao projeto, ele começa a ter tramitação no Senado. Este projeto de extinção do IPVA já tem 52 mil assinaturas através da internet. Então vai caminhar. Eu também não vejo sentido. Mas eu não vejo sentido. Para trás, quer dizer. Eu não vejo sentido nenhum. Bom, diziam a mesma coisa da ficha limpa, né? E se for isso aí, não, isso nós vamos pagar mais IPTU ainda, porque passou e ficou um pouco. Tem uma outra conotação. O IPVA é uma das maiores arrecadações que o município tem. A ficha era os ladrões, os corruptos, os safados. Não, isso é o bolso. Passou bem deformado. Para o senhor que é um homem. Não, mas quer ver uma coisa mais escandalosa? Para quem o dinheiro não tem tanta importância. Não, tem. Veja o seguinte. A coisa mais escandalosa que ocorreu há muito pouco tempo foi o reviver do Fundo Rural.
O STF, há 5 anos, disse extinto fundo rural, já que o sistema de previdência é único. Por 11-0. 11-0. Agora, provavelmente, o ministro Henrique Meirelles deve ter ido ao Temer, eles já precisamos de mais dinheiro. De onde nós vamos tirar? Onde há algum dinheiro? O que dá dinheiro no Brasil? 30% do PIB é agropecuária. Ministros, por favor, faça uma votação que não fique tão escandalosa. Foram rever os votos, deu 6-5 a favor da cobrança novamente do Fundo Rural. Ora, para que serve o Fundo Rural? Para aposentadoria de quem? Do homem do campo? Não, o homem do campo é aposentado pela Previdência. O fazendeiro é aposentado por quê? Pela Previdência. Então o Fundo Rural é para quê? Qual é o destino dele? Ele não tem um destino, por isso que ele foi extinto. Agora ele foi revivido, criando um imposto de 2,3% sobre tudo que se produz no campo. Tudo. Do bruto. Do bruto. Bom, tendo que pagar 5 anos para trás. 5 anos para trás, sim. 5 anos para trás. Isso é uma extorsão. Não pode retroagir? Pode retroagir? Não, o governo pode tudo, né? Não. O 6-5 ganha. Não pode rasgar a Constituição. 5 anos é porque é o que não está prescrito. A prescrição é quinquenal. Claro. O que não está prescrito é 5 anos. É mas qualquer liminar derruba. Qualquer liminar pode. Não. Tudo foi feito tudo. O que estava discutindo. Inclusive a bancada ruralista foi a bancada que agora chegou o Temer e disse, olha, os votos... não vão conseguir os votos. Então vamos aguardar um pouquinho aí para retomar esse assunto depois. Não, nós temos que pagar agora o DARF no final de setembro. A solução é uma anistia para isso. Que vai ser negociada. Está na cara que vai ser negociada. O senhor tem justificativa para a existência do IPVA, um pagamento anual de um valor... A natureza do imposto é não ser vinculado a nada, sim, seja ele qual for. Essa é a natureza. Se o nome é imposto, é porque ele não tem vinculação nenhuma. Sim. Mas então, se justifica a existência do imposto, o sujeito é proprietário de um automóvel. Ele precisa pagar anualmente um valor que vai para uma vala comum, vai lá para o caixa único e tal. A propósito de quê? Não, mas é fazer caixa. Mas é como um imposto. Um imposto sobre circulação de mercadoria. Ele é um dos impostos mais importantes. O sujeito compra qualquer coisa e paga pela circulação da mercadoria. Ele é um dos impostos mais importantes do município. Depois do CMS e IPTU é o IPVA. O IPVA porque o Estado arrecada e o município recebe 50%. Exato. Aí que começa o problema. Como é que vai... Eu sou a favor de extinguir, mas duvido que extinguam isso, que está dentro da receita dos municípios e dos estados. É que o Leviatã quer comer. Agora, de onde vem a comida? Não podemos iludir também. O que fez. Bom, então a CPMF, por exemplo, virtuosa por natureza, né? Um imposto inteligente destinado à saúde. Que nunca foi para a saúde. Nunca foi para a saúde. O senhor Dilon Camilo se refere a um assunto citado pelo Dr. Luiz Pereira Lima. O que aconteceu com o professor em Santa Catarina, município de Indaial, é o reflexo do nosso Brasil atual, onde o presidente e seus ministros são acusados de corrupção e o ministro do STF é questionado sobre decisões que favorecem amigos e parentes. Opinião do senhor Dilon Camilo. Esse é o quadro. Não, o Dilon pode ter a opinião dele, ora, que isso. E eu, particularmente, acho que esse não é o reflexo. É o reflexo de uma educação sem disciplina. Isso independe de um governo federal que está fazendo a falcatrua Y ou X. Isso é que falta disciplina na escola, cujo objetivo deve ser ensinar. Ensinar. E para ensinar, nós temos assim, item número 1 do ensino, disciplina. Do contrário, ninguém vai ensinar ninguém. Mas isso se aprende em casa. Começa em casa. A disciplina começa em casa. Porque se eu aprendesse em casa, se fosse só em casa, nós não precisaríamos ir para a escola. Não, aqui escola é conhecimento, aquisição de conhecimento. É educação, né? Educação. Algo que complementa o que se Mas imagine o que esse garoto que agrediu a professora, e as imagens circularam pelo Brasil e pelo mundo, a agressão à mulher, coitada da professora sangrando na balada. Isso aí, o que ele faz em casa? E eu quero saber o que vai acontecer com esse moço de 15 anos. Bom. Não, vamos passar a mão por cima. Nada. Claro. Senhora Graça Piazza pede que envie um grande abraço ao meu renomado médico Pereira Lima. Dona Graça Piazza. Um abraço. Olha, esse episódio de Indaial e se não ocorrer uma punição rigorosa,
que eu acho que tem que atingir os pais também, vai se repetir semana que vem, não, doutor? Sim, o senhor que lida com essa... Não tem dúvida nenhuma. Nos países de origem anglo-saxônica, tem uma coisa muito interessante, que a gente... A gíria daqui, mas assim, o delinquente, aquele que transgride a lei, ele tem um momento que ele perde. Ele perde e perde grande. Assim, ele acaba preso com consequências sérias para a vida dele. Eu estive vendo um documentário agora há pouco, vocês podem ver no Netflix, aí, se vocês não achar, sobre um sistema prisional em Miami, aqui. O sujeito vai para a cadeia, e para a cadeia com consequências sérias, com disciplina. E se o sujeito não se ajusta, ele vai para a solitária. E aquilo vai engrossando, onde o sujeito ou se adequa ou vai tendo consequências e aumento de pena dentro do sistema prisional. Olha, isso no Brasil não acontece. Quer dizer, o sujeito não consegue nunca dizer assim, olha, aqui é o teu limite, tu perdeste e não tem mais volta. Não se consegue isso. Esse menino provavelmente pode ter uma advertência ou uma semi-liberdade. Quer dizer, é uma coisa que a gente olha e diz assim, é quase a absoluta impunidade. Sim, mas em certa medida... Então é desanimador. Eu diria para essa mulher que é desanimador. O nosso sistema é desanimador. Em certa medida, há o caso do menino, que é um agressor, que deve ser punido. Mas existe um segundo componente que é social e cultural. Diz respeito à animosidade contra o docente, ao desrespeito ao docente, a ameaças à educação. Isso é um outro quadro maior. Quando eu estudei, isso não havia, professor. Tá bom, isso eu estudaste muito tempo atrás. Não. Eu também. Aliás, eu continuo estudando. Na minha escola particular, no Rosário, havia, claro, alunos que, por vezes, tinham atitudes insolentes com os professores. Isso é uma coisa cíclica, sintomática, normal, que deve ser resolvida dentro do quadro da educação escolar. Agora, o problema é que nós estamos numa pátria em que o educador é visto como um personagem subalterno, que não tem a remuneração adequada, que não tem a respeitabilidade social compatível com a responsabilidade que tem, que é de conduzir as crianças para a maturidade dentro de uma escola, enquanto os pais trabalham. E, claro, isso é um quadro. Nós temos um segundo quadro que se tornou mais preocupante nos últimos 2, 3 anos, que é esse projeto de intrusão fascista no ambiente escolar. Significa dar ao aluno o poder policial de cercear o docente e dar à família o poder de cercear a autonomia didática, querendo condicionar o conteúdo da sala de aula ao que quer essa família. Esse é aquele projeto fascista que é uma preocupação nacional, já declarado inconstitucional pelo Supremo, de uma insensatez monstruosa e que engana demagogicamente a população. Então, por favor, quando lerem o nome assim, Escola Sem Partido, não fiquem achando que ele realiza essa finalidade. Essa finalidade todo docente tem, o Luiz tem na faculdade dele, eu tenho na minha. O professor entra para agir com generosidade com o seu aluno, dar a ele caminhos, informações. Agora, criar uma imagem caricatural de que lá está havendo doutrinação e que então alguém irá coibir isso. Isso é uma demagogia desbragada, isso é uma irresponsabilidade. E que tem incluído nisso uma atitude de agressão. Porque quem é que vai coibir, ou cercear, ou examinar o que é ou não esse quadro de doutrinação? Burge, tu sabes que esses grupos de ativistas que estão por trás desse projeto criaram um prêmio. É um prêmio. O aluno que filmar um professor doutrinando a sala de aula, manda o vídeo e eles pagam R$50. Para mim, eu sei que o prêmio é R$200. E eu queria muito pegar esse prêmio, até pensei em forjar um caso lá e tal, mas não tem tempo para isso, não. Mas vê que a colheita foi nula. Então, o que é isso? Isso é sintoma de que tem uma atitude de agressão, de temor. Temor por quê? Porque a educação esclarece, desmascara o demagogo, faz a pessoa ter critério de discernimento. Quer dizer, faz a pessoa poder ter discernimento. Não é obrigatório ter discernimento. Muitos vão ter educação e vão continuar sendo estúpidos. Eu tenho assim, entender que esse projeto tem alguma virtude é um equívoco. E o professor tem que ser respeitado. Eu acho que eu tenho notado que as escolas que mais produzem, que mais são harmoniosas, são aquelas a qual a família está bem perto dos diretores, dos professores, até ajudando. Tá? Eu entendo que, eu já disse aqui, e continuo com essa minha visão, eu prefiro os pais cuidando da escola do que um político cuidando da escola.
Também. Ou seja, um político vai criar conflito e a família vai harmonizar. Claro. Os filhos têm que estar acompanhados dos pais e os pais lá convivendo naquele ambiente que tem que ser também familiar, de educação. Mas qual é o limite, vereador? Que eu concordo plenamente com isso. Um ambiente, como é muito comum no Brasil, onde predominam evangélicos, que são contrários a muita modernidade, sobretudo a ciência, ficarão revoltados se estudarmos Darwin. Porque é condenado. Sim, cada um vai querer dar opinião então, assim, lá. Então, isso é a ciência, o que a sociedade quer. Que as pessoas tenham lucidez cultural. E muitas famílias não estão nesse caminho. Então, tem um limite nisso. Agora, entendi o seu ponto de vista. É a família acompanhando, fazendo parte do processo, que acompanhar. O que é virtuoso. Ajuda em todo sentido. Tem que acompanhar. Doutor Luiz Pereira Lima, antes da sua manifestação, eu trago a opinião do senhor Rafael Lehmann de Juí. Um grande abraço a Juí, aquela terra maravilhosa. Colmeia do Trabalho. A Colmeia do Trabalho, de uma grande universidade. Sobre o IPVA, ao invés de extinguir, vamos estimular a economia, invertendo. Carro, quanto mais velho, mais paga IPVA. E quanto mais novo, menos se paga, se deve pagar. Bom, aí precisa ter dinheiro para comprar um automóvel novo, né? O Conselho Regional de Medicina Veterinária, preocupado com a formação de bons profissionais e com a saúde humana e animal, é contra o ensino à distância na medicina veterinária. Não podemos permitir que um curso que trata de vidas seja ensinado de forma digital. A vida não é virtual, portanto, o ensino desta profissão não pode ser 100% à distância. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul. Responsabilidade e cuidado com a vida. Doutor Eduardo. Como é que foi o nome do... O senhor Rafael Lehmann de Ijuí. Pois o Rafael tem toda a razão. Nos Estados Unidos, por exemplo, o IPVA é cobrado de acordo com o peso do veículo. Porque, de acordo com o peso do veículo, é o estrago que ele faz na estrada. Então, se o veículo é leve, ele paga menos IPVA. Não guarda nenhuma relação com o valor do veículo. E na Inglaterra, pelo menos, o sistema é esse que ele diz. Quanto mais novo o veículo, menos ele paga. O veículo vai envelhecendo e vai passando a pagar mais IPVA. A alíquota do veículo vai subindo, embora seja também de acordo com o peso. Por que isso? Porque o veículo vai perdendo, vai se tornando obsoleto, vai queimando mais gás carbônico, vai produzindo uma série de coisas, vai ficando mais velho e, portanto, mais inseguro. Isso é um estímulo para que as pessoas vão renovando a frota ao longo do tempo. E a condenação do veículo acontece também mais célere para que as pessoas troquem de veículo antecipadamente. Então, no Brasil, tudo é invertido. Mas fazer isso aqui vai dar um escândalo. Que o evidentemente que vai ter, sim, claro. O senhor Armando Machado manda uma opinião muito procedente, aliás, um adendo ao que nós tratamos, o caso do menor que agrediu a professora. Ele diz, esse menor de Indaial já tem antecedentes por lesões corporais feitos contra a mãe. Este é o caso da falta de caráter. E não aconteceu nada com ele, ou seja, não houve punição. Queria colocar uma coisa para o Marshall, que ele fez a crítica aqui da Escola Sem Partido. O que ocorre com muita frequência hoje na universidade, e mais ainda na escola secundária, são um grupo de professores que faz da escola um tipo de propaganda no sentido de convencer os alunos a uma determinada linha política, em vez de dar o conteúdo ou contar a história. Conhece algum fato? Vários. Não, eu não vou citar nomes aqui. Não, eu não vou citar nomes aqui por uma série de razões. Mas depois, em off, eu posso te dizer nos bastidores. Poderá haver uma exceção, mas não é a educação brasileira, não é isso. A educação não é isso. Inclusive em colégios privados, viu, Márcio? Inclusive em colégios privados. Sim, por exemplo, o Fogaça começou a carreira dele como professor de cursinho. Então, o carisma dele era um carisma político também. Certamente houve um ambiente de mas é uma história diferente ali, uma história diferente ali. De modo que isso eu acho que é um perigo contar a Revolução de 64 de uma determinada maneira e ela foi de outra maneira. Então depende como eu conto, houve revolução ou não houve revolução, depende da maneira que eu vou contar o desavisado. A aula de história é o alvo principal disso, que é o meu ofício. Exato. Então o teu ofício... Não se quer conhecer a história pelos documentos. Os documentos é que falam a história. A minha opinião ajuda a iluminar algum aspecto, mas quem fala a história são os documentos. Me diga uma coisa, Márcio, de curioso,
quanto à Revolução de 64, o povo estava a favor ou contra a Revolução de 64? Olha, Luiz, eu não ministro esse conteúdo. Eu sou professor de História Antiga, História da Cultura, História da Ciência. Então, esse dado da história tu não conhece? Não é que eu não conheço. Conheço como cidadão brasileiro, como historiador, com formação geral. Então, eu cresci ouvindo que o povo clamava pelo golpe. É isso? Não, pelo golpe não sei. Golpe de 64. O povo queria. Militares derrubaram o governo. Eu cresci derrubar o governo. Isso. Mas, nos anos 90, veio à tona uma pesquisa feita pelo IBOP à época, e que é um documento histórico. O IBOP já estava em desempenho lá. E que apontava um apoio de menos de 40% ao golpe. Isso é um documento histórico. Então, uma coisa assim, é o clamor no teu ambiente familiar. No meu ambiente familiar, por exemplo, no ambiente de direita também. Então, ali eu cresci ouvindo assim, não, o Brasil estava caminhando para o caos e por sorte da nação... Implantaram uma ditadura de esquerda aqui. Não implantaram ditadura de esquerda. Não, para ser implantado uma ditadura... É o que é. Não acredito. Mas, enfim, é o que temiam, era a gente acredita, Márcio, a gente acredita em Deus. Mas a história, documentos são documentos. O Brasil caminhava para reformas de base, que era um programa de governo e que implicavam reforma agrária, que implicavam um processo de mudança social. Sem dúvida, isso estava em pauta. Não creio que viesse dali um regime comunista. Não havia nem pactuação internacional. Mas eles começam assim, Márcio. Eu vi de Venezuela. Começam assim. Mas, todavia, Cuba estava lá crescendo, então havia uma preocupação internacional. Revolução bem recente em Cuba. Então, claro que havia um temor internacional, eu entendo. João Goulart, esse espírito anticomunista. O jogo estava na China. Voltando ao teu ponto. Não havia essa maioria de apoio, não. Não, a maioria total. É uma percepção individual, segmentada, social. O povo queria. O documento histórico que há é essa pesquisa do Ibope. Não é documento histórico. João Goulart era um latifundiário, mas o entorno queria mudanças profundas no sistema, inclusive estabelecimento de uma república sindicalista. Isso é indiscutível. Mas agora também. Agora também. Sim, acaba a iniciativa privada, a propriedade privada, os meios de produção passam a ser propriedade do Estado. E aí termina o Estado. E aí termina isso é um regime comunista. Isso é o regime comunista. O Brasil não se encaminhava para isso. O que ocorre, o modelo era cubano, tanto que foram treinados em Cuba. E assim como agora nós estamos caminhando para um programa bolivariano, tanto que PT, PSOL, etc., apoiaram publicamente o Maduro e a eleição do Maduro. Com ressalva. Muita gente discordou disso. Muita gente discordou. Eu li do PSOL, Jean Willis, Marcelo Freixo, várias lideranças contra uma carta emitida no Rio de Janeiro em apoio ao Maduro. Então não há esse consenso que tu alua diz aí. Não há uma sociedade do PSOL nesse caso. Não há. Há um quadro mais complexo e tal. Eu nem acho que possa ter, que lá é um quadro. Uma mensagem que chega. Que está falando aí, não, porque os documentos foram muito claros. Eles, Marcelo Freixo, muitos. Chega de Santa Maria, o senhor Cláudio diz o seguinte: o memorial que vão construir, o local da Boate Kiss, tem que ser pago não pelo poder público, mas pelos proprietários da boate, da tragédia, que ainda não foram punidos. A Rede Pampa esteve em Santa Maria na quinta-feira, fomos maravilhosamente recebidos aqui publicamente, encaminho os meus agradecimentos, a hospitalidade, a generosidade, o carinho, e ressalto também a importância do nosso evento, o seminário sobre água e vida. Técnicos da mais alta qualidade que ali expuseram a realidade para uma região que se preocupa muito com a preservação da água. Budi, me permite só um adendo a isso? Pois não? O IAB do Rio Grande do Sul é quem está conduzindo, ele tem a curadoria do processo de implantação desse memorial em Santa Maria, que é o melhor processo do mundo, da qualidade técnica. E essa semana lançaram o crowdfunding para isso, ou seja, uma campanha de arrecadação de fundos, que contraria um pouco essa opinião que tu acabaste de emitir, porque quer envolver a sociedade num processo que tem impacto social, ou seja, as pessoas que se sentiram penalizadas, que não querem que se repita aquele horror, têm a oportunidade de participar desse projeto. Então, Rafael Passos, presidente do IAB-RS, e Thiago Holtzmann da Silva, que acompanha nesse processo, estão agora divulgando isso, que é uma coisa muito virtuosa, como que nós, gaúchos, podemos ajudar a ter ali um memorial, algo que ajude a ver o horror
máximo que aconteceu ali. Eu não acho que deva ser apenas os autores, os responsáveis, não. Acho que a sociedade pode ter a oportunidade de participar. Se os autores não tiverem mais dinheiro, então não sai memorial. Podem estar em insolvência. Então a sociedade pode participar porque é um interesse social muito forte. Né? A Unicred tem uma novidade para você investir na energia solar. O crédito sustentável oferece financiamento para a compra de até 100% do equipamento e em até 72 vezes. Com a Unicred fica fácil ter uma energia limpa e renovável que reduz a sua conta de luz e valoriza seu imóvel. Faça o investimento que traz mais benefícios para você e coopera por um mundo melhor. Aproveite o crédito sustentável da Unicred. Doutor Eduardo, a Eletrobras deve ou não deve ser privatizada? O governo anunciou ontem, dizendo que pode, com esta operação, carrear 30 bilhões, se as novas regras forem aprovadas no Congresso. Eu não me fixo no valor que vai ser arrecadado necessariamente com a operação, porque dinheiro, evidentemente, que sempre é bem-vindo. Mas a gente vê que, ao longo do tempo, as privatizações, que sempre haverá a alegação de que foram mal vendidas, e acredito que até foram, as anteriores, todas as eletros antes, a Vale do Rio Doce foi vendida por um preço muito aquém do que deveria, mas a questão é que mercado é mercado. Tem um momento que a gente resolve vender, tu leva a bolsa e é vendido pelo valor que é vendido. Mas o próprio presidente disse, aí numa oportunidade que assumiu, que 40% dos empregados da Eletrobras têm função de chefia. 40% tem função de chefia. O presidente veio dizer isso. Dizer, como é que é possível se ter uma empresa estatal onde 40% dos empregados têm função gratificada de chefia? Então, ou de direção, ou chefia, quer dizer, tem uma função gratificada. Assim. Então, evidentemente que tem alguma coisa muito errada nisso. Eu estou cada vez mais convencido de que não há dúvida que não há corrupção sem o conluio do público com o privado. Não há dúvida nenhuma. Mas de que o privado é mais eficiente e de que nós teremos um ganho, não só no que virá para os cofres públicos, mas também essa empresa será mais eficiente e gerida pelo setor privado, como a Vale foi e tantas outras serão. Então ela deve ser vendida. Opinião da senhora Mara Regina, do bairro Santa Maria Gorete, aqui de Porto Alegre. Adoro o programa quando está presente o professor Marshall, que enriquece os debates com sua inteligência e sabedoria. E o senhor Fernando Palha, de Caxias. Muito obrigado. O senhor Fernando Palha, de Caxias do Sul, diz: o professor não gosta do projeto Escola Sem Partido, pois ele já tem um partido definido. Sim, eu sou filiado ao PSOL. Não atuo no partido, eu entrei no partido para apoiar lideranças que eu estimo muito, Pedro Ruas, a vereadora mais votada de Porto Alegre, Fernanda Melchiona, mas isso não pertence ao meu conteúdo de sala de aula, isso é meu conteúdo de cidadão. Como cidadão, eu preconizo que as pessoas devem sim participar da vida cívica, da vida política, devem tomar posições, devem participar do debate, o que eu faço na medida do possível, estou aqui para isso, mas a atividade docente é um outro território e o espectador faz uma péssima confusão entre ética e política. Burder, eu queria dar sobre a Eletrobras, eu também não sou contra a privatização, mas ela tem que ser estabelecida de algumas metas, de alguns compromissos, porque o que tem acontecido no Brasil, privatiza, pega aquele dinheiro e ele some rapidamente, ou seja, não ajuda em nada. Se nós tivermos uma privatização que vai definir no que será investido, a educação é péssima, não vai para lá. O caixa único e os governos só tapam um buraco e a gestão é péssima e vai continuar a mesma coisa. Nós vamos perder uma instituição que é forte, embora com esses problemas de gestão, mas eu acredito que tem que ficar bem estabelecida para onde vai esse dinheiro se porventura for privatizado, para que nós tenhamos uma saúde melhor, uma segurança melhor, uma educação melhor, como nós estamos falando, senão não está sempre estabelecendo a mesma coisa. Eu posso te dizer assim, esse dinheiro vai desaparecer, porque num país que está com um déficit de 170 milhões, entrar 30, o déficit cai para 140, o déficit é 170 milhões. Então, assim, o que vai nos render é que ela, privatizada, ela vai, primeiro, tu deixa de ter as despesas com ela, em investimento e outra, e ela passa a gerar imposto. Então, eu dizer assim, eu me livro de eventual despesa que ela me gera e passo a recolher imposto em relação a ela, que é o que aconteceu com a Vale do Rio Doce. Tu espera em algum momento que isso
ter que o dinheiro seja bem empregado. Que o dinheiro comece a vir de lá para cá. Nada disso é garantido. Exato. Agora, como está um Estado com déficit, na cara que tu não vai ter dinheiro para fazer um investimento devido nisso. Sabe, Veiga, a preocupação não é essa, se vale 30, se vale 20 ou se vale 10. A preocupação é que são milhares de funcionários da Eletrobras que ganham o que o mercado de trabalho não paga, sem necessidade de ir à empresa, com eficiência. Só deixar de gastar, isso é economia fundamental, só deixar de gastar já é um lucro fantástico. Veja o exemplo da Embraer. Quando era estatal, era uma empresa de segunda linha. Se tornou hoje uma das grandes empresas, aliás, a segunda empresa de aviação privada no mundo, a Bombardier e ela que disputam a hegemonia. E hoje a gente vê avião da Embraer em todos os locais do mundo. Se fosse uma empresa estatal... mas ela foi incubada no Estado, foi desenvolvida no Estado, fez 50 anos recentemente, é uma empresa líder, mas foi criado Osiris Silva lá na raiz disso tudo, um corpo de engenharia de primeiríssima qualidade, incubada no Estado, realizada no Estado. Mas depois então, assim, o paradoxo existe possibilidade de eficiência administrativa no campo estatal ou não existe? Não existe. No Brasil não existe. Contrário. O mundo prova o contrário. Claro, no Brasil é a terra da jabuticaba. Mas como o mundo prova o contrário? Vem uma estatal chinesa por comprar o carvão do Rio Grande, então é virtude. Não. A estatal chinesa é um outro tipo de regime. Nós estamos falando de dois problemas diferentes. Eu quero saber o seguinte, nos Estados Unidos como é que funciona, na França como é que funciona. Na França? É, na França. Tu compra um automóvel que presente uma estatal, se comprar um Renault, um Citroën estatal. Nem? A Airbus, a capital estatal. Então, assim, pode uma ter coisa capital estatal, mas uma compra a outra. Isso é diferente isso. Não. E outra coisa que, desculpe, eu concordo com o seu quadro, mas ele é um pouco mais complexo. A empresa tem um passivo complexo. Trabalhista e financeiro. Parte da vida de uma empresa. No momento em que ela é privatizada, nós, todos os cidadãos, assumimos esse passivo, ou o comprador não vai levar essa empresa, ou ele é transferido para a empresa e ela vai fazer o quê? Distribuir imediatamente para o consumidor. Ou seja, bom, evidentemente que uma empresa privatizada não tem por que manter esse passivo. Esse passivo e o Estado, pagando. Eu sei, só que uma coisa é a capacidade de endividamento e de gestão desse passivo do Estado, que tem 50 anos para gerir isso, outra é de uma empresa. Professor, a empresa vai liquidar e vai repassar esse passivo para ti. Professor, nós estamos passando hoje. Vocês vão receber o passivo. Professor, nós estamos pagando hoje. Professor, sim, mas só que mas ele é executado. Senhores, porque a empresa privada não vai. A empresa privada não vai assumir o passivo. Ou não. Senhoras e senhores. Mas nós estamos pagando hoje. A capacidade de endividamento da empresa privada é muito diferente. Isso é outro ponto a ser considerado. Se a lógica é que esse passivo é tão horroroso assim, tu não acha que ele vai piorar? Acho que sim. Mas então vamos ver livre do passivo. Não, vamos gerir isso agora. Mas não tem como. Vai botar quem? Vai botar quem do PT lá? Sei lá. Quadros técnicos. Como é que vai botar o Bendini lá? Tem que formar a burocracia. Vai botar o Gabriele lá? Não, são outros 500. Agora, assim, porque esse problema é ocultado. Porque esse é o problema. Vai botar quem lá? Porque todos que vocês colocaram terminaram com o país, liquidaram o país. Me diz isso. Procurador, me diga isso. Se a PCE, conforme quer o governo atual, for privatizada, quem pagará o passivo da CE? Quem e quando? E se não for privatizado, quem pagará o passivo da CE? Não, eu vou te contar o que vai acontecer se não for privatizado. Eu vou te contar. Não, mas deixa eu te contar. Tu me perguntaste, agora deixa eu responder. Não, do passivo. Quem vai pagar o passivo? Eu vou te contar. Deixa eu responder. A capacidade de investimento do Estado do Rio Grande do Sul na CE, na distribuidora, é zero. Então, o Estado do Rio Grande do Sul não vai investir. E todos nós vamos pagar, porque nós vamos deixar de ter luz. Nossos equipamentos em casa vão queimar. E nós vamos ter que trocar a geladeira, vamos ter que trocar a televisão, vamos ter que continuar trocando tudo, porque cada vez vai ser pior o fornecimento de energia elétrica que nós vamos ter em casa. Porque a CE e o Estado do Rio Grande do Sul têm capacidade zero de investimento. Absolutamente zero. O balanço da CE não diz isso. O balanço da CE mas ela não tem passivo? Se ela tem um passivo, ela não tem como investir. Se ela não tem como investir, quem vai pagar somos todos nós. Não, o passivo é administrado por vários processos. A CE é superavitária. Então, o CE está dando renda e está arcando com os seus benefícios. Ela tem passivo ou não tem passivo? Toda empresa tem passivo. Toda empresa tem isso. Isso. Claro que toda empresa. O Gerdau tem passivo. Não, Embraer tem passivo. Não estou falando, não. A empresa tem uma dívida. Todas as empresas têm passivo e tu tem lucro. Toda empresa tem passivo. Essa é a mágica do sol, então. Não, não é mágica do sol. Toda empresa tem passivo pagável. O balanço CE desmente a tua afirmação. Mas
séria, não é eu. A balança séria. É esse passivo que faz com que ela não seja rentável para que alguém queira comprar. É esse tipo de passivo. Não é o passivo administrado. Mas ninguém quer a CE, nem o Estado quer. A União não quer, nem o Estado quer a CE. Aí caso é Chita. Ok. Vamos agora à mensagem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA-RS, valorização e defesa da área tecnológica. CREA-RS, em foco. O Conselho atua em todo o estado com 44 inspetorias para fiscalizar o exercício profissional, coibindo atividades técnicas de pessoas não habilitadas e garantindo a segurança da sociedade nas obras e serviços da área tecnológica. Acione o Disque Segurança pelo número 0800 510 2563. CREA-RS, valorização e defesa da área tecnológica. Dessa vez, o doutor Luiz não disse que o PT é o culpado pelas drogas nos colégios. O que houve com ele? Está doente? É a pergunta do senhor Regis de Santa Cruz do Sul, aquela cidade maravilhosa. Ele não entendeu a minha indireta, o Regis, hein? O Regis não entendeu a minha indireta. Então explica a sua indireta. Hein? Eu li um comentário irônico hoje à tarde no Face, alguém dizia assim: fato do dia, descobriram que foi uma maconha no Julinho. Mas olha... A educação foi destruída pelo PT nesses últimos 13 anos, ele sabe disso. No momento em que nós não temos disciplina... Aliás, eu fiz esse comentário também, eu me formei numa faculdade, assim como o Márcio se formou numa outra faculdade. Hoje nós não nos formamos mais depois do PT em faculdades, nós nos formamos em cursos. Pequeno dado. A escola que aprova alunos sem dominar os conteúdos mínimos, que é, entre aspas, a pedagogia petista e a certeza da impunidade, são responsáveis pela violência nas escolas. Vocês podem dar pelo menos o nome do menininho, é a opinião e a pergunta do senhor Joaquim Dornelles. Não, o Estatuto da Criança e do Adolescente ele devia estar na cadeia, preso, cadeia, preso. Não pode, porque tem 15 anos. Ele pode matar à vontade, que não passa nada. O senhor Joaquim complementa. A esquerda era incendiária, agora é hilária. Bem. Vamos agora ao quadro sobre saúde com o doutor Gilberto Schwartzmann. Boa noite, eu sou o professor Gilberto Schwartzmann, sou especialista no tratamento do câncer. Eu gostaria de chamar a atenção dos senhores e senhoras para alguns avanços muito importantes no tratamento do câncer. O câncer de pulmão, por exemplo, é um dos maiores desafios da medicina dos nossos tempos. É o câncer de maior mortalidade no planeta, pois surgiram novas estratégias de tratamento que são revolucionárias contra esse tipo de tumor. Hoje há tratamentos disponíveis, os quais são muito mais eficazes e seletivos contra a doença, e foram desenvolvidos para neutralizar de forma muito específica a ação de proteínas anormais que fazem esses tumores crescerem. Converse com seu médico sobre isso. Muito obrigado, doutor Gilberto Schwartzmann. Uma pergunta que eu formulei no início do programa: Donald Trump irá até o final do mandato? Doutor Eduardo. Irá, não tem dúvida nenhuma. Sabe qual é o meu temor? É que até lá ocorra uma guerra mundial, porque ele provoca tanto, ele perdeu tanto o apoio, inclusive do seu partido, que já estava dividido antes da sua eleição, que eu temo por um conflito. Não. Eu acho que os Estados Unidos têm uma série de controles outros. Essa ilusão que a gente tem que o presidente dos Estados Unidos aperta o botão e solta um míssil, acho que ela é um pouco fantasiosa. Né? Eles têm uma série de controles ali, inclusive sobre o presidente. E acho que o senhor acha que ele é controlável? Acho que ele é controlável. Acho que ele é mais boquirroto que qualquer outra coisa. Acho que ele é controlável. Acho que ele pode fazer um estrago grande, mas acho que ele é mais fanfarrão que qualquer outra coisa. Acho que os Estados Unidos, que ele pode cair em tentação, porque os Estados Unidos decididamente gostam de uma guerra, mas uma guerra sob controle, não uma guerra sem controle. Os Estados Unidos é um país belicoso, não há geração de americanos que não tenha ido à guerra, todos foram à guerra e todos vão à guerra. Num passado recente, assim que eu me lembro de cabeça aqui, posso estar cometendo um erro, o Marshall vai me corrigir, acho que o único presidente que não foi à guerra formalmente foi o Barack Obama.
Todos os outros foram à guerra. Todos os outros foram à guerra. A guerra. Foram à guerra não porque eles não vão à guerra. Todos os outros fizeram alguma intervenção militar em algum lugar grande, uma intervenção militar grande. Então acho que ele vai cair em tentação e vai fazer alguma intervenção militar em algum lugar. Até porque a indústria armamentista americana pede isso. Ela necessita disso em algum momento. Mas acho que ele não perde. Em nenhum outro momento um presidente norte-americano, belicista, encontrou um louco como é esse ditador da Coreia do Norte. O cara não é brincadeira. Mas ele errou louco, mas não rasga dinheiro. Eu acredito que não, o Trump, por duas questões. Primeiro, que o Congresso é muito forte e já tem mostrado até o Partido Republicano votado contra ele, para não deixar ele fazer alguma bobagem. E outro aspecto que chama a atenção é que lá a economia está crescendo, e muito, que não é divulgado. Pela essa questão de briga com o Trump, acaba escondendo isso aí. É descolado da política lá muito a economia. Ou seja, o presidente não tem o controle da economia, embora ele tenha, ele é o presidente do país. Mas eu acredito que ele vai começar a entrar nos eixos, ou seja, ele agita muito, é verdade, mas é uma briga muito, doutor Pereira, muito com a imprensa. E a imprensa, às vezes, assim como mundial, acerta, é mundial. Ou seja, a imprensa pegou no pé dele e ele começa a rebater a imprensa. Então, muitos noticiários que chegam aqui, chega distorcido o seguinte, analisar a política dos Estados Unidos. É isso que eu noto aqui. Ou seja, tem muitos correspondentes, ou seja, o Obama era de esquerda, aceitava tudo, o Trump não é de esquerda, é de direita e às vezes até radical, e querem criticar ele. Então nós temos que também pesar esse lado da análise internacional. Uma telespectadora que não assinou, mas eu faço referência à sua mensagem, convidem mais vezes o professor Marshall. Parabéns pelo programa de hoje, é bom ver o debate entre os candidatos. E uma outra manifestação... Candidatos não, calma aí. Dos outros convidados. Candidatos ao seu... Não, vocês são convidados, candidatos à audiência. Isso. Claro, evidente. O senhor Jaime Sobrinho de Torres diz, é triste ouvir deste professor, chama de anacrônico, professor Marshall, de que o povo, entre aspas, perde com a venda de estatais. Quem perde são os políticos, pois a eles pertencem estas estatais. Eu concordo com isso. Isso é o grande mal das estatais. É cabide de emprego para cururu de partido. Então, eu vou trazer uma notícia sobre isso. Conclua, por gentileza. Não, é isso. Nisso eu concordo. Eu quero dizer o seguinte. Existem organizações não governamentais muito sérias, Contas Abertas é uma delas, que já fez um levantamento, já divulgou, e eu trago novamente esta informação. Há, no país, 151 empresas estatais. 18 delas buscam recursos, porque elas são deficitárias, buscam recursos do Tesouro Nacional. Este ano, eles vão tomar, essas 18 estatais vão tomar 20 bilhões. 20 bilhões é o acréscimo do rombo que o governo vai suportar. Que nós, o governo não, nós vamos suportar, vai sair do nosso bolso. Eu gostaria que o governo tivesse caráter de demonstrar para nós, expor para nós, quais são essas 151 estatais, o que fazem, onde estão os balanços, quantos funcionários, quantos CCs e quanto nos custam. Porque nós é que pagamos essa conta. Então, não adianta, a reforma política não vai modificar absolutamente nada. Precisa modificar o caráter dos políticos que tomam essa decisão de a cada mês criar uma nova estatal. Tem uma estatal, desculpe, tem uma estatal que foi criada há 15 anos para projetar o famoso trem-bala entre São Paulo e Rio de Janeiro. Está lá, está vivo ainda. A estatal está viva. Tem empregado. Esse trem-bala é uma piada. Sabe, eu acho mais pior do que isso aí, porque é uma coisa absolutamente contra a academia, contra o estudo, contra o conhecimento, é colocarem na Petrobras, assim como outras estatais, indivíduos egressos de um sindicato que não tem nada a ver com Petrobras e conhecimento e passa a ser presidente da maior empresa da América Latina. Se me convidassem para ser diretor de 5ª categoria da Petrobras, eu digo que eu não tenho condição técnica, de conhecimento. E as pessoas são pinçadas para ser diretor de uma estatal. O sindicato ainda está envolvido com o assunto. O pior é político de partido.
que não tem menos contato. Não, mas o que era o Rosseto? O que era o Rosseto? Agora, foi diretor de biodiesel da Petrobras. Tu sabes, imagina ele, será que ele sabe o que é um grupo pirrólico? Onde entra o carbono no hexágono da substância orgânica? Ele não tem nem ideia do que é isso. Não tem nem ideia do que é isso. E foi diretor de biodiesel da Petrobras, assim como o Sérgio Gabrielli. E o resultado aí está. Não, mas isso não importa, os políticos têm que ser colocados aqui, o seu foi o prêmio. Não pode. Não, mas não pode. Por isso tem que fechar. Vender. A Petrobras não tinha como quebrar, mas era um exemplo. A Petrobras tinha 500 pessoas de relações públicas, fazia publicidade, pagava publicidade por todo o Brasil. Mas entra no Tesouro, empréstimo aqui e financiamento lá. Ou seja, a Petrobras não tinha como quebrar, mas aconteceu. O que já se previa. Vamos agora ao ponto final. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta QComércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. O ponto final do vereador de Porto Alegre, Cassiá Carpes. Aliás, está faltando um zagueiro no Grêmio, hein? Agora, quem sabe o senhor... Jeromel, o senhor assume lá... Não me pertence mais com você. Mas eu quero falar sobre essa ação da Polícia Civil nas escolas. Parece assim, o que a polícia vai fazer nas escolas? Mas nós temos que entender de que ali está um reduto propício ao traficante. Ali está um reduto propício. Nesse caso do Julinho, foi dentro da escola, doutor Pereira. Mas o que acontece na frente da escola é mais gritante ainda. Então, eu parabenizo a Polícia Civil e os órgãos em conjunto fizeram essa ação, junto com a Secretaria de Educação. Tem que continuar. É lamentável o que está acontecendo com a nossa infância, com nossos adolescentes em termos de drogas. Ninguém me contou, eu já vi na frente da escola. O craque chegou para arrasar. Esse não é o craque aquele que tu quer amanhã com o jogo do Grêmio. É aquele craque que está exterminando a nossa geração. Então, a geração de crianças e adolescentes na frente da escola. Tem que fazer, sim, essas ações. Meus parabéns. Continue, porque lá é um mapa da mina das drogas no Brasil. Vereador e zagueirão Cassiá Carpes. Chá Sanitas e os biscoitos Zezé, que vem de Pelotas para encantar Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Biscoitos Zezé nós encontramos em prateleiras de todo o Brasil. Ponto final do professor e médico Luiz Pereira Lima. O Brasil é um país que comete tantas ilegalidades públicas que agora o presidente Lula, ex-presidente Lula, está em campanha desbragada, começando pelo Nordeste brasileiro, seria para possivelmente ser candidato a presidente, se puder. Se não puder, eu gostaria de perguntar para ele se ele vai ter um candidato que ele vai apoiar que será derrotado, que será preso, que será empichado, ou eventualmente um ditador. Doutor Luiz Pereira Lima. Um chazinho para o doutor Pereira? Chazinho, o senhor que é médico do aparelho digestivo, sabe que faz bem. Bem. Momento fit, chá de maçã com canela, energia, maravilha. Cada pacotinho com 15 saquinhos, maravilha. E tá aí. E biscoitos Zezé. O ponto final do doutor Eduardo de Lima Veiga. Em que pese a gente possa acabar tendo que pagar mais imposto com essa discussão de IPTU em Porto Alegre, eu participo de um grupo de veranistas de Xangri-Lá e Atlântida que está trabalhando para tentar melhorar um pouquinho a praia, porque nós frequentamos muito e gostamos muito da praia. É um trabalho voluntário que está sendo feito lá para tentar melhorar um pouco nossas condições de veraneio lá. E nesse trabalho foi nos dado um dado que eu tomo como verdadeiro, porque a pessoa que nos passou o dado é uma pessoa séria, não tinha por que mentir. O senhor sabe qual é o município do Brasil que tem a maior arrecadação per capita de moradores? Adivinhe? Xangri-Lá. A maior arrecadação brasileira per capita por morador. E evidentemente que é porque tem muitos veranistas, tem muitas casas de veraneio, então é a maior arrecadação por moradores, porque tem muita gente que paga imposto lá, IPTU, mas que não mora lá.
é a maior arrecadação per capita do Brasil. Doutor Eduardo, na próxima reunião da Associação dos Moradores, a querida Shangri-La, gosto muito também de Shangri-La, o senhor vai oferecer biscoitos Zezé. Com muito prazer, vai fazer sucesso. Também o chá Sanitas. Chá e biscoito. Marcha foi prensado pelo procurador e pelo médico, não conseguindo responder o que faria com o passivo da CE, que será pago por todos nós. Engenheiro Paulo Cles, de Porto Alegre. Seu ponto final, professor. Só rapidamente, respondendo ao engenheiro, esse passivo, que tem uma origem complexa, tem demandas trabalhistas, tem passivo de investimento, é uma pauta de médio e longo prazo para uma empresa da envergadura da CE. Então, é um assunto da esfera administrativa da CE. Evidentemente que ele tem que ser administrado, ele não vai ser executado. No caso de uma privatização, sim, ele é executado e imediatamente esse passivo é distribuído para quem? Para você, contribuinte, para você, consumidor de luz, que vai ter que pagar por isso. É inequívoco isso. Pergunta sobre se cai o Trump, né? O Bush era muito mais agressivo, o George W. Bush era muito mais agressivo que o Trump, mas não era um desmiolado, não tinha essas declarações histriônicas, não era um sujeito estapafúrdio que fere o bom senso, então não havia essa cautela toda com o George W. Bush, que provocou boas guerrinhas mundo afora. O Trump possivelmente vai se salvar premiando um interesse máximo da economia americana, que é a indústria bélica. Então, provocar guerra não desestabiliza o presidente dos Estados Unidos, mas pavimenta o caminho. O que me preocupa não é só esse quadro que os americanos saberão administrar, é aqui, no Brasil, esse inferno desse Nosferatu, que vai ficar até o fim dos seus dias no governo, o presidente Temer, homem com evidenciada mácula, uma vergonha nacional. Outro caso, Gilmar Mendes, tipo que envergonha a todos. Como é que a gente pode sair do país, ou entrar na rua, falar com pessoas sérias, tendo na cúpula do judiciário brasileiro um tipo com esse despudor nojento apresentado por um ministro. Então, é claro, muito bem, os americanos hoje são uma preocupação internacional, mas vamos cuidar do nosso jardim. Eu queria um comentário sobre o Toffoli. O outro desqualificado, não tinha nada que instalar, um júnior, um amador, inepto. Nem no mestrado não conseguiu entrar. Advogado do partido, foi nomeado pelo partido. Claro que é uma vergonha aquilo, mas, assim, despudor como o do Gilmar Mendes. Estou para ver na história política. A minha sugestão, leve para os seus alunos que são privilegiados. Obrigado. Biscoitos Zezé. Muito prazer, gosto muito. E no intervalo ofereça também o chá Sanitas. Com muito prazer. Doutor Luiz Pereira Lima deve ser um bom médico, mas suas ideias sobre política são muito imaginativas. Culpa o PT pelos males da nação, ora a culpa de tudo o que está acontecendo ao povo é de todos os partidos, isto é, dos políticos que nós elegemos. Abraços do senhor Gregório de Bem Neto, de Passo Fundo. É isso, doutor? Não, acho que a corrupção, o auge da corrupção, os píncaros da corrupção vieram com o PT. A corrupção sempre houve porque ela é inerente ao homem. Inerente ao homem. Só que atingiu um nível tal que transbordou. Foi isso que aconteceu. O senhor... É, com uma conjunção, né, Luiz? Você sabe, foi PT, PMDB, PP, DEM... Foi uma conjunção, claro, e liderado, o partido assim, em alguns liderado quadros, pelo PT, cada obviamente. Pegou uma fatia, não, mas a grande fatia foi do PT, que é isso? O PP, por exemplo, Petrobras, o Estado foi do PP. O vereador não tem culpa nisso, mas o partido PP é a protagonista na Petrobras. Presidente, o PT nunca entregou. Okay, mas sempre foi do PT. Se tu mascarares desse jeito, a gente não vai perceber onde é que está o furo da bala. Eu adoro a presença do Dr. Luiz Pereira Lima. Que saudades da escola pública no tempo do governo militar. Saudades da nossa diretora Sueli Pereira Lima. Reinava muita ordem, confiança e disciplina na escola. Não era no Instituto de Educação? Não, Dom Diogo de Souza. Então tá, o senhor está muito mais atualizado. Sim, minha mãe, né? Desculpe, perdão. Sim, a Sueli é minha mãe. Perdão. Tá valendo isso, nepotismo. Maravilha. No feedback. Parabéns. Não, ele está falando da Sueli, está elogiando. Dona Sueli, perdão, eu não fiz a relação.
que beleza. E Dom Diogo, um belo colégio. E o doutor Eduardo lembra da dona Graciema Pacheco, da professora Isolda Paz, nossas queridas diretoras. No aplicação. No colégio de aplicação. No colégio de aplicação. Sim. Colégio de aplicação, não. Isso. Da Faculdade de Filosofia da URGS. Isso, da URGS. Muito bom. Como é anófila que é. Estudou na aplicação também, professor Márcio? Não. Chegamos ao final do programa, agradeço a participação dos convidados, agradeço em especial a sua atenção. A seguir as informações atualizadas com Vera Armando e logo depois o Pampa Atualidades. Muito obrigado, até amanhã, quando Paulo Sérgio Pinto estará de volta. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.